Galera, vamos lá. No exercício 10 da lista de revisão 12 de Matemática 1, ele traz para a gente o seguinte, né? No 1, sabendo que a equação demanda de um produto é preço igual a 10 menos a quantidade e o custo total é de 20 mais quantidade, obtenha a função primeiro receita. Como ele pede para a gente a função receita, a gente tem que saber que a função receita é o quê? Receita igual a preço vezes a quantidade. O que ele trouxe no enunciado que a gente pode trabalhar para a função custo total? Não está na receita total, não está na função receita o custo, então a gente vai ignorar essa parte por enquanto. Mas dentro da receita a gente tem o P. E ele trouxe a equação demanda, o valor de P é 10 menos o Q. Então a gente vai simplesmente transpor esse valor para dentro da fórmula e multiplicar pela quantidade, tá bom? Então é isso que eu fiz aqui. A receita total é o quê? O P, que vale 10 menos Q, vezes a quantidade. E aí com isso a gente chega na equação da receita total, que é 10Q menos Q ao quadrado, beleza? Na letra B, ele vai continuar o exercício falando para a gente a quantidade que vai maximizar a receita. Maximizar a receita em relação à receita, à função receita, né? Então, como a gente já descobriu aqui atrás, a gente vai usar ela aqui no exercício B, tá bom? Então, ele pede a quantidade que vai maximizar a receita e aí um complemento, a quantidade de unidades por produto para que se tenha o máximo da receita. Isso aqui ela só está complementando ainda mais a pergunta, mas ela quer a quantidade que vai maximizar a receita. Quando a gente vê a palavra maximiza ou maximizar, a gente tem que saber, por ser uma função de segundo grau que a gente está trabalhando, isso aqui significa o ponto do vértice. No caso, quantidade se refere ao ponto x, ao eixo x, tá bom? E aí a gente tem uma formulazinha para achar o x máximo de uma função de segundo grau. Qual que é? É o x do vértice. Então está aqui descrito para vocês. Quando ele falar quantidade máxima em relação ao x do vértice, a quantidade, e aí a formulazinha dele é menos b sobre 2a. E aí se a gente aplicar essa fórmula pegando os valores que a gente tem de a e b da função receita, que a gente descobriu no exercício anterior, a gente vai ter que o nosso A é menos 1 e o nosso B é 10, tá bom? Mais 10, né? 10 positivo. E aí vamos transpor então para a nossa função, nossa formulazinha de x do vértice. Vai ser menos B, então é menos 10 sobre 2 vezes o A. 2 vezes menos 1. Multiplicando vai dar menos 10 sobre menos 2. E a nossa resposta da quantidade que vai maximizar a receita é de 5 unidades, tá bom? Dando sequência de novo, chegando agora na letra C, né, no exercício C, ele fala para a gente o valor em reais da receita máxima. Isso aqui ele falou a quantidade ali em cima da receita máxima, e agora ele pede o valor da receita máxima, a gente vai estar trabalhando com Y agora, porque a gente já tem a quantidade. E aí ele vai pedir, então, o valor com base na quantidade, né? No caso, tem duas formas de resolver esse exercício, na parte C aqui. Isso não só para esse enunciado que teve ali na parte A, né? no número 1 aqui em cima, mas qualquer exercício que tem demanda, função, custo, lucro, vocês podem notar. Se ele pede para a gente achar o valor da receita, ou seja, o y do vértice, ou a gente pode começar achando o valor de x e aplicando esse valor dentro da nossa função. Então, o valor de x, no caso, por exemplo, é 5. Se a gente colocar a receita valendo 5 de quantidade e aplicar, então, o Q valendo 5, na hora que a gente fizer a potenciação, a multiplicação das quantidades, a gente vai chegar no nosso valor da receita máxima, ou a gente também pode trabalhar, em vez de transpor o valor da unidade dentro da função da fórmula, a gente faz pela fórmula do y do vértice, que é nada mais, nada menos do que, eu não anotei aqui, né? Mas é menos delta sobre 4 vezes o a, tá bom? No caso aqui eu fiz o que eu falei, eu peguei o valor de x e coloquei dentro da função, e foi que eu fiz, e que a gente conseguiu chegar no resultado. Quando a receita valer 5 unidades, né, trabalhar com 5 unidades, então a gente transpõe Q2 seria 5,2, 10 vezes Q seria 10 vezes 5, e aí fazendo essa potenciação, 5, menos 5 vezes menos 5, vai dar, na verdade, o menos, tomem cuidado que ele não está associado à potência, tá? Na questão da fórmula aqui em cima,
é o que está ao quadrado, não menos, tá? Então, no caso, vocês considerariam que está mais ou menos assim. 5 ao quadrado é 25, o menos a gente copia. 10 vezes 5, 50. Tenho 50, devo 25. Minha receita, meu valor da receita máxima, então, quando for 5 unidades, valor de x máximo, nossa receita total, ou y máximo, y do vértice, né, vai ser 25, beleza? E aí agora ele manda a gente representar isso que a gente descobriu, tanto o valor de x lá em cima, quanto o valor de y agora no gráfico, que é uma relação de quantidade, o x5, com a receita y25. No caso, esses pontos que eu falei são os valores do vértice. E aí, como ele fala para a gente fazer o gráfico da função receita-quantidade, função receita e quantidade está tudo na função de segundo grau da receita total, tá bom? Então, a gente vai usar essa função de base para fazer o gráfico. No caso, como a gente já tem os valores do vértice, a gente só tem que achar mais 2 pontos, né? Porque para fazer um gráfico, pelo menos 3 pontinhos a gente achando já consegue desenhar. Como é que a gente acha os 2 outros pontos de x, sábio? Para a gente colocar a ligação da parábola aqui em cima. E aí, só fazendo adendo, que a gente sabe que a parábola nossa vai ser para baixo, porque nosso A é negativo, tá bom? O valor do nosso A aqui na função receita. Para achar os valores de A, então, aqui embaixo, é muito simples. A gente pode usar Bhaskara para descobrir os outros valores de x. No caso aqui, a Bhaskara, a formulazinha, para quem não lembra, eu escrevi, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. A gente não tem o delta ainda porque a gente não fez o exercício anterior pela fórmula do y do vértice. A gente faz rapidinho aqui, tá bom? O a nosso vai ser menos 1, o b vai ser 10 e o c, como não tem, é 0, tá bom? A gente aplicando isso, então, em Bhaskara, b vai ser 10, então vai ser 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, e o c, que é 0. Então, isso tudo aqui vai dar 0, né, porque está multiplicando por 0, e a gente só vai ter a resposta como a 10 ao quadrado, que o nosso delta, então, vai ser 100. Aplicando agora o delta na fórmula aqui dentro, eu já coloquei direto, tá? Raiz de delta, raiz de 100 é 10, beleza? E aí coloca aqui, então, é menos b, vai ser menos a, dividido por 2 vezes o a menos 1, colocou aqui. Então, a gente vai ter agora 2 possibilidades. No caso, a gente vai poder ter, se a gente fazer a subtração, menos 10 com menos, a soma, perdão, de menos 10 com mais 10 vai chegar a 0. 0 dividido por 2, a gente tem nosso primeiro valor de x, que é 0, tá bom? E aí, ou a gente vem aqui no valor de subtração. Devo 10, devo 20. 20 dividido por menos 2, 10. Esse é o nosso ponto, tá bom? Então, a gente pode fazer esse desenho já, então, do gráfico aqui embaixo, com base nos 2 pontos, 0, 10, e os pontos do vértice que a gente já achou. E uma dica, qualquer coisa, se vocês quiserem adiantar um dos pontos, se precisar também na hora de fazer os gráficos, a gente pode descobrir que um dos nossos pontos de x sempre vai ser a letra C também, tá bom? Tem esse esqueminhazinho. Como o nosso C valia 0, a gente sabe que o ponto aqui embaixo seria já 0, ok? Outra coisa também seria a raiz de delta, que é 10, então a gente já saberia que o ponto aqui é 10. Mas, enfim, sempre para ter a certeza do exercício, façam pela Bhaskara, obtenha os pontos de x1, x2, os valores sendo positivos, a gente aplica no gráfico, tá bom? É isso. Aí, continuando o exercício, então, letra E, ele vai pedir para a gente a função lucro. Função lucro é aquilo, lucro igual a receita menos o custo. Como a gente já achou lá atrás a função receita e o custo foi dado pelo enunciado, a gente só faz a multiplicação aqui para deixar todo o custo negativo e junto o que der para juntar. Que aí no final vocês têm que estar, então, chegando que a nossa função de lucro vai ser menos q ao quadrado mais 9q menos 20, beleza? Porque aí, a partir daí, é a mesma coisa que a gente fez com a receita, só que pedindo a partir do lucro. No caso do F aqui, né? A quantidade de unidades do produto para que se tenha um lucro máximo. Ele quer que a gente ache o lucro máximo, mas, na verdade, é o lucro, a quantidade para se alcançar o lucro máximo. Então, primeiro ele está pedindo a quantidade. Quantidade é aquilo que eu falei, o x do vértice, já que ele está citando a palavra máximo. Ele está falando de um gráfico, por exemplo, usem isso para visualizar, que a gente vai ter o ponto mais alto dele. Então, o ponto mais alto é o ponto do vértice, tá? Então, quantidade do vértice. Formulazinha para achar o x do vértice,
a quantidade é menos b sobre 2a, então a gente vai pegar a função lucro que a gente acabou de achar anteriormente, fazendo receita menos o custo, identifica o ponto de B, que é o 9, então vai ficar menos 9, o ponto de A, que é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1, e a gente tem que chegar então que nossa quantidade para se alcançar o lucro máximo é de 4,5 unidades, beleza? E aí, seguindo aqui para a letra G, ele vai pedir agora o Y, o valor em reais do lucro máximo. Já que a gente tem a quantidade, qual que é o valor? Então, aqui eu fiz novamente, só que já trazendo os dois jeitos de fazer, como eu citei anteriormente. Ou a gente faz pelo Y do vértice, que a gente vai achar o valor do lucro máximo, ou a gente pega o valor de x, que a gente achou agora há pouco, e aplica esse valor dentro da nossa função de lucro, tá bom? Que é o que eu fiz aqui. Vocês vão ver que o resultado, os dois deram 0,25 por conta dessa transposição de valores. Uma eu joguei o x da função valendo 5, 4,5, perdão, e o outro eu fiz pelo y do vértice, aplicando a fórmula menos delta sobre 4a, achando o primeiro delta e fazendo depois a divisão, ok? E aí, para terminar, o h, ele pede de novo para a gente fazer o gráfico da função lucro pela quantidade. A gente já tem os pontos do vértice, né, que a gente acabou de achar, 4,5 e 0,25. A gente acha agora outros dois pontos. Como acha os pontos? Através do Bhaskara, tá bom? Então, a gente identifica qual que é o nosso valor, no caso aqui, cadê a função? Valor de A, B e C. No caso aqui, nosso C não é zero. Vai ser menos 20, então não dá para colocar aqui embaixo menos 20, tá bom? Só no caso for zero aqui, vocês podem colocar direto ali no gráficozinho. Mas faz por Bhaskara, que é mais intuitivo e vocês não erram nessas analogias. A gente aplicando o valor então de Bhaskara, a gente já sabe por conta do exercício anterior, se vocês tiverem feito pelo y do vértice, o valor de delta, que vai ser 1, então a gente coloca menos b, o b é 9, como eu falei anteriormente, mais ou menos, raiz de delta, então raiz de 1 é 1, tá? Por isso tem o valor de 1 aqui dentro, dividido por 2a, e o a menos 1. Então, se a gente primeiro subtrair e depois a gente soma x1 e x2, né? x1, então, se eu subtrair devo 9 com devo 1, devo 10. Devo 10 dividido por menos 2, vai ficar 5, tá? Porque os sinais menos com menos vira mais. Aqui eu devo 9 e somo com 1, eu devo 8. Dividido por menos 2, eu vou chegar em 4. E aí eu descobri meus outros dois pontos para criar, então, 3 pontos no gráfico. Meu vértice vai valer 4,5 por 0,25 e os meus outros dois pontos é 4 e 5. Esse aqui é o gráfico da função lucro por quantidade. Beleza? Então, esses são os gabaritos do exercício 1 da revisão da lista 10 de matemática 1. Fechou, galera? Boa prova, qualquer dúvida, e-mail da mentoria está aí no YouTube e a gente tem um grupo do WhatsApp também. Fechou? Dá um toque lá se precisar.